Bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Amém, eu também estou muito bem, né? Tá meio diferente aqui, né? Vocês repararam? Eu sempre falo que Deus fala diferente, né? Deus trata comigo determinados assuntos, até de grande importância. E Deus sempre me dá um exemplo que para mim aquilo marca, aquilo gruda na minha mente, no meu coração. Né? Não sei se vocês já viram esse brinquedo, essa brincadeira, né? E ela tem um nome até, né? Caiu, perdeu. Né? A motivação, né, dos jogadores é fazer o outro perder. É fazer com que o outro venha a tropeçar e a cair. E quando Deus começou a compartilhar comigo, Ele me deu, eu estava aqui no culto, e veio uma palavra, Deus falou comigo, e Deus me mostrou esse brinquedo que eu tenho lá em casa. Falando, e eu quero falar hoje, compartilhar com vocês, deixa eu botar aqui. A respeito dessa construção, ou da construção de nossas vidas. Toda construção, para que ela seja feita, é necessário ter uma base. É necessário ter um alicerce. Porque sem o alicerce, sem a base, não há construção. Não há como nós edificarmos nada se nós não temos uma base, nós não tivermos um alicerce. Isso aqui molda muito bem uma construção, porque ela tem várias pavimentações, várias partes. Mas sabe que o mundo, minha voz está meio rouca. Traz um pouquinho de água, por favor, agora. Eu pedi para ela só tardar, porque eu fiquei assim, vai que isso aqui cai antes do tempo, né? E faça bagunça. Eu pedi para ela trazer depois. E então tem várias pavimentações, e o mundo, ele traz uma ideia para a gente que não precisa dessa base totalmente fundamentada. O mundo tem trago informações. Obrigado, Eva. Tá melhor? Mas vai ficar. Amém? E o mundo quer colocar na nossa mente que não é necessário termos base. E não sei se você já brincou desse jogo aqui, e a ideia é você ir removendo partes. A ideia é você ir tirando, seja de onde for, de maneira cuidadosa. E você vai removendo coisas. Mas sabe que a Bíblia vai dizer que no mundo jaz o maligno. Então seria muito fácil de nós percebermos a sua ação se ele simplesmente tirasse as construções ou a edificação que estavam em cima. Ele vai tirando de baixo, sem perceber, com a informação. Não é nada não tem problema. Casamento para quê? Não é nada não tem problema. Virgindade para quê? Não é nada não. Aceita que essa é a condição da sua vida. E ele vai removendo aos poucos, porque ele é estrategista. Ele vai ocultando as coisas, e o mundo, da maneira que nós temos visto, ele tem andado dessa maneira. As coisas cada dia estão piorando, por quê? Porque tem uma base perfeita, mas a sua construção está sendo construída de maneira imperfeita. E sabe, irmãos, a nossa base é a palavra, a nossa base é Cristo, a nossa base é Deus. A imperfeição não está na nossa base. A Bíblia vai dizer que da mesma fonte não há como jorrar água salgada e água doce. A questão é da fonte para frente.
A questão é o sabor que nós estamos colocando na nossa condição de vida. Aceitando as informações do mundo. Aceitando as coisas. E de maneira sorrateira, cada momento, ele faz com que eu e você venhamos a cada momento tirar uma parte fundamental dessa edificação. E a gente vem vivendo assim, o mundo tem vivido muito isso. Pai não, filho não respeita pai. Acabou com essa questão de ser obediente. Não, que agora eu completei 13 anos, eu sou dono do meu próprio nariz. Você vê muito isso lá fora. Não, agora eu tenho 12 anos de idade, já quero namorar. Já quero ter o meu relacionamento. Já quero aproveitar a minha vida. Pai, mãe, deixa eu sair, porque as minhas amiguinhas saem, os meus amiguinhos saem. Não, eu não posso chegar 10h30. Eu tenho que chegar no horário que os meus amigos vão chegar. Queridos, eu sou um homem de 41 anos. Até os meus 17 anos, eu tinha horário para chegar em casa. E eu respeitava aquilo, aquela ordem dos meus pais. Eu respeitava, eu era obediente àquela informação que eles me cediam, ou aquele limite que eles me davam. E o que nós vemos hoje é pessoas que vivem sem limite. Irmão, se nós não respeitarmos limites, nós vamos cair. O púlpito tem um limite. Eu só posso vir até aqui. Se eu passar disso, eu caio. E o mundo não está respeitando o limite. É tudo de uma vez só. É tudo junto. Vamos misturar as coisas. Essas são as informações que têm sido implementadas no mundo. Mas sabe que isso também tem chego também dentro da igreja? Tem problema não. Uso a roupa mais justa. Você está solteira, você está solteiro. Alguém tem que te ver dentro da igreja. Tem problema não. Esse decote não está tão ousado. Não tem problema não. E sabe, com esse não tem problema não, até o momento que cai tudo. Aos pouquinhos, de maneira sorrateira, Satanás tem implantado na mente de pessoas, tirando bases sólidas, bases firmes de suas vidas. E sabe, a questão não é somente que uma vez que eu caio, uma vez que isso é removido, o grande problema é quando eu vejo que eu caí e que eu quero começar de novo dessa maneira. Douglas, que é isso? Não quero voltar do início. Quero construir sem base. Quero construir sem fundamento. Sem fundamento ninguém constrói nada. Sem base, eu e você não conseguimos construir nada na nossa vida. Sem o fundamento a gente não consegue, levantar, construir, crescer. E o mundo está dessa maneira. O mundo tem vivido isso, mas o problema é que também a igreja tem vivido isso. Isso aí são práticas mundanas que, às vezes, as pessoas não querem simplesmente chegar aqui e ouvir uma palavra de correção como essa e alinhar a sua vida e falar, não, peraí, eu preciso voltar da onde eu parei. Eu não tenho começar, sabe, queridos? Eu não tenho, não, essa parte caiu e eu quero começar agora a construir daqui, eu não consigo. Nós não vamos conseguir construir nada. Mas a questão é, pessoas querem começar dessa maneira. Não, porque se eu tiver que voltar lá da onde eu parei,
Poxa, é muito chão, eu já andei tudo, eu já fiz muita coisa, eu não quero voltar, eu quero daqui para frente. Mas eu tenho uma notícia, daqui para frente não dá. É necessário voltar aonde nós caímos, para voltar a fazer novamente. Quando nós pensamos em edificação, nós devemos também pensar também na sua fundação. Esse prédio, ele só está de pé porque existe uma base. Existe aqui um alicerce, aqui embaixo, onde ninguém está vendo. A questão é que as pessoas querem se expor tanto que ficam sem alicerce. Não precisa de alicerce. Vamos fazer a coisa correr mais rápido. Vamos fazer correr as coisas. Não precisa de base. Vamos nos expor quanto for necessário. Mas e o alicerce que ninguém está vendo? E a base que ninguém está vendo? Antes de nós vermos isso aqui tudo, isso aqui não tinha uma forma de um prédio. Teve um tempo que isso aqui não teve uma forma de um prédio, que isso aqui não tinha essa visão hoje que nós temos. Era somente um terreno vazio. Mas teve alguém que veio aqui e decidiu fazer, e ele não começou do segundo andar para baixo, ele começou do seu alicerce, da sua base para cima. Começa sempre assim, o início é sempre assim. O início é aquele lugar onde ninguém está vendo. O início é aquele lugar onde vai exigir mais esforço. Queridos, eu fui auxiliar de pedreiro, né? O servente. Também já trabalhei com isso. E eu peguei uma casa na fundação. Querido. E o rapaz falou, ó, são acho que era 14 sapatas de 1 por 1. Rio de Janeiro, meses de janeiro e fevereiro, sol baixo, 45 graus. Eu me lembro até hoje, esse terreno ele era vazio, só tinha uma mangueira que estava crescendo. Aí nessa mangueira que a gente colocava nossa marmita lá, nossa água, porque era a única sombra que tinha. Só tinha ali, não tinha outro lugar. E o resto era sol na cabeça quente. E quando a gente colocava lá eu não sei o nome que se dá aqui. Hã? Não. Lá no Rio é chibanca, aqui também é chibanca. É aquela que você cava assim, cavadeira, né? Mas lá no Rio a gente chama de chibanca. Irmãos, quando eu colocava aquilo na terra, o negócio quicava para cima, de tão seco que estava. O negócio era árduo, o negócio era duro, mas a edificação tem que ser assim. É um processo que eu e você devemos passar e que nós não devemos pular essa etapa. Muitas pessoas querem pular essa etapa. É do alicerce de suas vidas. Não, vamos logo para o finalmente. Casar a gente vê depois. Vamos logo para o finalmente. Isso aqui a gente ajeita no meio do caminho. No meio do caminho pode dar errado, queridos. Ah, não, mas eu conheço alguém que ela fez isso e deu certo. Tá bom, mas a história de vida dela é um. O contexto de vida dela é um, mas o nosso pode ser outro e pode não dar certo. Por que começar da maneira certa se nós podemos começar da maneira certa? Não, calma. Por que começar da maneira errada se nós podemos começar da maneira certa? E aparentemente o melhor caminho é o errado, porque parece que você está cortando o caminho. Não vamos cortar caminho, queridos. Cortar caminho na vida de Deus não dá para mim e para você. A Bíblia vai dizer que Deus é o caminho, não existe atalho. Ele é o caminho. Ele é o trajeto que eu e você devemos passar, que nós vamos percorrer toda a nossa vida até nós chegarmos naquele glorioso dia. O único caminho que eu e você vamos trilhar é o caminho de Cristo. Não existe outro, não existe atalho. Não será um lugar que nós vamos pegar para nós chegarmos em lugares mais fáceis. Sabe, queridos, às vezes facilidade não é bom. Por quê? Porque isso não traz em mim e você estrutura. Eu vejo pessoas, às vezes, na televisão, e os camaradas vão lá e enchem o corpo de óleo. Já viu esses camaradas? Tudo grandão.
mas não consegue carregar 2 quilos. É óleo puro, é só aparência. Simplesmente contaminar o seu corpo, vaidade, pura vaidade. Não querem pagar um preço de ir, de se expor, de fazer o seu exercício e de levar, 6, 1 ano até conseguir chegar no seu objetivo. Não querem cortar caminho. Mas o cortar caminho não vai fazer deles quem eles querem ser. Cortar caminho não vai conduzir a minha e a sua vida a chegar aonde Deus quer levar a mim e a você. Não vai dar, não dá certo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, Romanos 12 vai falar que nós devemos renovar a nossa mente. E a renovação da mente, ou a construção agora de uma nova maneira de pensar, não é da noite para o dia. Ninguém consegue hoje abrir aqui um espaço e falar assim, vou levantar um prédio aqui de 15 andares de hoje para amanhã. Não é possível. Para renovar a mente é necessário tempo, é necessário sermos todos os dias. Todos os dias. É uma construção. Deus me deu um outro exemplo. E eu vou usar uma pessoa que está aqui. E é a Vânia. A Vânia, ela tem uma escola de inglês e ela também é professora. Certo? Vânia, eu vou dar para você 3 terrenos para você construir. O primeiro terreno, ele é uma criança. O segundo terreno, ele é um adolescente. E o seu terceiro terreno, ele é um adulto. Qual desses 3 terrenos é mais fácil de se construir? A criança. Por quê? Sem trauma, sem vício. E eu fiquei pensando, quando eu falo do terreno do adulto, às vezes o adulto ele é um pouco paciente, seria isso? Não, porque na minha empresa vai surgir uma vaga e falou que tem que ter inglês. Se eu tiver inglês daqui a 3 meses, e às vezes a gente está nessa correria. O adulto que tem que pagar conta, que tem que cuidar de casa, que tem trabalho, que tem isso, que tem aquilo, que tem igreja. E às vezes a gente tem essa certa impaciência de querer as coisas muito rápido. Pô, se eu tivesse feito lá atrás, agora a vaga já era minha. Nós passamos para o adolescente. São tantas descobertas, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que às vezes manter o foco é complicado. E o professor fica assim, ei, atenção aqui. É sim ou não? Pelo menos comigo era. Não sei se de repente eu era. Ei, aqui, atenção que a tia está explicando, que o tio está explicando. Atenção aqui na matéria, Essa é a hora de você ter atenção, não é assim? Mas a criança está ali, cara. Não tem que se preocupar, não tem preocupação, está ali. Ela vai aprender da maneira dela, mas ela vai aprender. Hoje eu estava aqui cedo tomando café e estava a Fernanda conversando com o Rubem. Cara, pasme, falando inglês. Eu falei, Senhor. Ela tem 4 anos. 4 anos. Eu tenho 41 e não falo, gente, ainda. E ela falando, eu falo assim, nossa, mas que facilidade, por quê? Porque aquilo foi um projeto de construção. A Fernanda não veio do dia para a noite, mas ela foi construindo, seus pais foram construindo essa nova linguagem na vida dela e ela está aprendendo. Eu e você, cada dia, estamos aprendendo coisas novas, estamos amadurecendo naquilo que é a respeito da palavra. Todos os dias, cada dia, mas o que vai fundamentar a minha e a sua vida é se nós pegarmos aquilo que a base tem nos oferecido. Sabe que a base, sabe que o alicerce, ele nos oferece uma condição de construir. Uma condição de construir de maneira sadia. Eu fui, quando eu cheguei aqui,
aqui em São Paulo eu fui trabalhar de corretor. E eu fui num apartamento, até falei isso aqui, mas vou repetir. E eu fui num apartamento, numa cobertura lá em Alphaville. Irmãos, sabe o que era? Acho que custava 1 milhão, 1,5 milhão. Era só o quadrado vazio. Não tinha nada. Eu falei assim, como é que a pessoa vai comprar um negócio de 1 milhão, 1,5 milhão e não tem nada construído? Aí falou assim, não, porque a pessoa que entra aqui, ela não quer o piso que a gente coloca, ela quer escolher o seu próprio piso, ela quer fazer as suas divisórias, ela quer decidir quanto tem a sala, quanto tem a cozinha, então ela pode fazer isso, porque ela tem estrutura por baixo dela que aguente ela mudar quantas vezes quiser. Compensação, eu estive na casa do amigo meu e falei, pô, cara, que casa bacana, você vai construir em cima? E ele pagou a maior nota. Ele falou assim, não, eu não posso, porque a base não suporta. Mas nós temos uma base poderosa. A Bíblia vai falar que Jesus sustenta todas as coisas com o poder da tua palavra. Então nós temos essa base que ela vai nos auxiliar a construirmos tudo aquilo que Ele colocar para nós construirmos. Nós estamos nesse ambiente, construindo cada dia. Por quê? Porque a base é sólida, a base é firme, a base é confiável. E simplesmente nós não podemos só querer construir. Não, vamos crescer, não. Vamos dar a importância que o próprio alicerce precisa. Não deixe que as coisas do mundo venham roubar coisas de nós, como eu dei esse exemplo aqui. O diabo, ele é sorrateiro. Naquele dia que eu e você, por exemplo, brigou em casa com a esposa, o diabo vai falar assim, não, ó, e aquela secretária lá, que falou diferente? Quer tirar uma base minha e sua. Mas a palavra diz que nós devemos ter somente uma mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. É somente uma. E às vezes a gente quer dar, mas naquele dia aconteceu. Não tem problema que tenha acontecido, acontece comigo, acontece com cada um de nós aqui. Mas a palavra permanece a mesma, a base permanece a mesma. A base sustenta a minha e a sua família. A base sustenta o meu e o seu relacionamento. Por quê? Porque nós temos base para isso. Eu queria que você abra comigo, por favor. Lá no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. A partir do verso 28. Que vai falar assim, Lucas 14, verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ele fala que todo aquele que vai construir, ele precisa se preparar. E às vezes nós queremos construir determinadas coisas em nossa vida sem nenhum tipo de preparação. Às vezes eu quero, me enfiar numa dívida sem nenhum tipo de preparação, sem nenhum tipo de base, sem nenhum tipo de alicerce. Somente porque eu estou confiando em Deus e na fé, mas minha fé está lá embaixo. Eu não confesso. Sabe, queridos, eu não posso, nós não podemos primeiro comprar algo para depois crer. E a questão é que às vezes nós estamos invertendo os valores. Primeiro eu vou lá, assumo essa prestação, depois eu venho, pai, obrigado porque já está pago. Pai, obrigado porque já está pago. Não, irmãos. Primeiro eu creio. Primeiro eu tenho aquela paz, eu tenho aquela nota, eu tenho aquela orientação. Ou seja, primeiro eu faço a base, primeiro eu me envolvo com a base, eu me envolvo com o alicerce. Uma vez eu envolvido, o alicerce vai dizer,
vai que é seu porque eu garanto. Vai que é seu porque vai dar certo. A questão é que às vezes nós estamos trocando os papéis. Primeiro eu faço, depois eu quero dar conta. Primeiro eu vou fazer isso aqui, primeiro eu vou buscar isso aqui e depois eu quero dar conta. Não, as coisas não são assim no reino de Deus. Primeiro nós temos que buscar nele, encontrar nele paz. Se não, sabe, a condição de nós nos frutarmos, ela é grande. Poxa, fiz essa prestação aqui, meu sonho era ter uma casa própria e vi essa oportunidade aqui grandiosa, mas eu nem percebi. Nossa, aqui tem enchente. Minha casa alagou. Deus, o Senhor não está vendo? Deus sempre vê todas as coisas. A questão é que Ele quis nos mostrar e nós não quisemos ver. Sem base, sem fundamento. Não olhamos para o alicerce. Não nos apoiamos nele para saber se nós podemos construir esse novo pavimento. E só a questão de nós termos essa confiança no alicerce, porque tem aquelas pessoas que têm essa base, mas não procuram. Que têm essa base, mas não vivenciam. Quem são essas pessoas? Nós, os cristãos. Lá fora, vemos esse tipo de atitude. Isso é fácil de nós observarmos. Uma família desestruturada porque não tem um ambiente de paz, porque é só guerra, porque é álcool, é droga, é pornografia. Mas e nós que temos essa base? Mas e nós que vivenciamos todos os dias aqui? Sabe que das vezes é por questão de preguiça que a gente não cresce. É por questão de sermos acomodados. Sabia que tanto para você fazer, poxa, o seu alicerce, você precisa escolher o solo? A questão é que, às vezes, a igreja, nós estamos dentro da igreja, mas nós queremos edificar as coisas no mundo. Queremos construir no mundo. E nós estamos escolhendo o solo errado. Tendo um solo rico e produtivo. A gente quer escolher o solo do mundo, porque aparentemente aqui é mais favorável. Aparentemente eu estou me dando melhor aqui. É só aparência. Abra comigo, por favor. Você não precisa abrir. Mas em 1 Coríntios 10, 12, a Bíblia vai dizer que aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. A Bíblia, Paulo aqui está escrevendo aos Coríntios, falando só, aquele que está de pé, cuide. Cuide de quê? Da sua base. Cuide do seu alicerce. Cuide da sua construção. Por quê? Porque cair você também pode. Assim como outros caíram, nós também podemos cair. A questão é que às vezes nós estamos muito rápidos a julgar o outro. Não, porque você caiu, porque você foi sem vergonha, porque você caiu, porque você não foi bem nisso aqui. Mas sabia que isso pode acontecer comigo, com você também? A Bíblia está dizendo que, olha, cuide. É para termos cuidado. É para sermos vigilantes naquilo. Para quê? Porque aquilo também pode ocorrer na minha e na sua vida. Eu quero que você abra também comigo, por favor, lá no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Deixa eu contextualizar você aqui. Aqui o 7, ele é a continuação do capítulo 6. Ele está falando aqui, ele está finalizando o Sermão do Monte. Ele vai fazer algumas considerações. Ele vai estar exortando sobre a questão do julgamento precipitado. Vai falar de falso profeta, vai falar a respeito de oração. Mas no 24, ele dá uma chave poderosa. Que ele fala assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhoei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Fala assim, edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que também edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É tudo uma questão de terreno. É tudo uma questão de solo. Foi tudo aqui uma questão de aonde eu vou construir, aonde vai ser mais fácil construir. Quando você vai construir, que você tem que cavar a sapata, vai chegar uma parte que tem areia, mas a areia ela não suporta o peso do alicerce. Então você tem que cavar aquilo até que você encontre barro. Mas nós vemos aqui pela palavra que um decidiu construir, edificar. E a sua edificação não era em qualquer lugar. Ele foi preciso, ele buscou, ele procurou. E ele viu, não, aqui é o lugar onde eu vou construir a minha casa. Sobre a rocha. Do contrário, o outro também buscou um lugar e ele preferiu edificar na areia. Mas a grande questão é que a mesma coisa, a mesma situação, o mesmo desafio que aquele que construiu sobre a rocha, veio também sobre aquele que construiu sobre a areia. E às vezes nós estamos nos questionando. Senhor, mas isso acontece comigo, mas isso acontece comigo. Mas olha, o meu vizinho, não está acontecendo nada com ele, só porque eu sou crente. Irmãos, muitas são as aflições dos justos. Mas a Bíblia vai dizer que de todas o Senhor os livra. De todas. A grande questão é que uma casa permaneceu de pé, uma construção permaneceu de pé, a outra caiu, a outra ruiu, a outra veio abaixo. E às vezes nós estamos levando nossa vida assim, como eu falei. Tentando construir em outro lugar que não é a rocha. Tentando edificar aonde não é apropriado para ser edificado. Por quê? Por facilidade, facilitações que não vêm de Deus. Oportunidades que não vêm de Deus. Às vezes Deus está colocando coisas em nossas mãos que a gente está tratando de maneira comum. Sabe, eu sou, empreendedor. Eu tenho meu trabalho, mas eu também, empreendo fora dele. E quando eu estava estudando isso aqui, Deus estava tratando comigo. Às vezes nós queremos edificar a nossa empresa de qualquer maneira. Eu não tenho horário para pegar, não tenho horário para sair, não tenho um dia para trabalhar. Trabalho quando eu quero, faço quando eu quero, vou quando eu quero, atendo como eu quero. Tenho uma notícia para dar para você e para mim também. Se estivermos agindo assim, nós não vamos muito longe. Para se edificar uma grande marca, nós vemos grandes marcas aí, mas ninguém começou grande. Ninguém começou da maneira que está. Se você vê as histórias hoje dos grandes empresários, dos grandes nomes que temos aí como marca, todo mundo começou pequeno, todo mundo começou com grande sacrifício, com grande esforço, suando, chorando. E sabe, muitas vezes aquele que tem a visão vai estar sozinho. Muitas vezes as pessoas não vão compreender porque nós deixamos de ir a um evento, de irmos em uma festa, porque nós estamos aqui construindo algo. E às vezes nós estamos questionando Deus. Deus, por que o meu negócio não dá certo? Deus, por que isso aqui não vai para frente? Deus, você falou para mim que isso aqui ia ser um sucesso. Deus, por que não é? E Deus quer falar para mim e para você, é falta de compromisso teu. Porque base você tem que eu tenho, porque eu te dei, porque eu sou a sua base. Então se compromete com o horário. Então se compromete com o seu cliente. Então se compromete com o seu produto. Eu gosto, queridos, eu faço pizza.
E sempre quando eu oro, eu falo, Senhor, que isso aqui não seja somente um alimento, mas que isso aqui cure pessoas. Nossa, Douglas, com pizza, Deus age da maneira que Ele achar que deve agir, e eu estou ali só para ser um canal. E eu boto meu produto no meio. O talento que eu tenho, eu não produzi por mim mesmo, foi Ele que me deu. O talento que você tem, você não produz por você mesmo, foi Deus que deu a você. Então, se Deus deu uma visão para você empreender, empreenda isso da maneira certa, empreenda isso dentro do alicerce. Tenha compromisso com aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser da maneira dele. E a gente quer crescer fazendo as coisas de qualquer maneira. Para aquele que é jovem, para aquele que é adolescente, sabe? Devemos ouvir nossos pais. Devemos ouvir. O melhor conselho, ele sempre está dentro de casa. O melhor conselho sempre está dentro de casa, nunca está fora. E sabe que quando nossos jovens são muito expostos às coisas lá fora, e às vezes vão vir aquelas setas, aquelas opiniões de contrariar você contra aquilo que seu pai tem estabelecido sobre a sua vida. Ah, seu pai está errado. Ah, sua mãe está errada. Ouve isso não. Esse negócio, ah não, seu pai está errado. Esse negócio de ficar, poxa, o tempo todo na internet, fica. Mente para ele. Engana ele. Colocando bases ocultas. Aonde a melhor pessoa para te proteger, para nos proteger, são os nossos pais. Eu ouço meus pais até hoje. Eu recebo o conselho dos meus pais até hoje. Avalio se aquilo dentro da minha vida hoje, sendo um homem maduro, sendo um homem cristão, avalio se aquilo está dentro de um processo onde não vá ferir os meus princípios. Meu pai e minha mãe ainda não são cristãos. Mesmo não sendo cristãos ainda, eles me oferecem grandes coisas, grandes ensinamentos, de coisas que eu não preciso passar. Mas o adolescente hoje, ele está numa visão de eu não preciso, eu quero ser dono do meu nariz quanto mais rápido possível. Deus fala para você, eu também queria isso, porque eu também fui adolescente. E quando eu perdi isso, era o lugar que eu mais queria voltar. Não é? Eu falei, rapaz, porque eu queria esse negócio de barba. Tem que fazer sempre, eu era doido para ter barba. Não, mas eu quero ser responsável, eu quero sair de casa, não quero falar para ninguém. Não quero ter essa responsabilidade, não quero que ninguém saiba de mim. Como é bom ter alguém que se preocupa com você. Como é bom você não ser sozinho, você chegar em casa e falar assim, poxa, tem ninguém aqui para perguntar como é que foi meu dia. E tem gente querendo, sabe, que isso seja mais rápido, que venha se cumprir. Jovem, adolescente, ouça os conselhos dos seus pais. E hoje o que mais se ouve na juventude, que qualquer pessoa que fala oi lá fora é amigo. Não, é meu amigo. Não, gente, amigo é uma coisa, colega é outra, conhecido já é outra também. E sabe, e o mundo, as informações, quer colocar isso tudo dentro do pacote. É tudo a mesma coisa. Não, não é. Eu vi um homem falando algo que aquilo chamou a minha atenção. E falou assim, e foi feita a seguinte pergunta para ele. Você é o melhor amigo do seu filho? E ele falou assim, claro que não, nem penso ser. Isso choca, não choca? Eu falei assim, mas por quê? Porque ele falou assim, porque eu não me rebaixo, eu sou pai dele. Mas como assim? Pergunta para ele qual vai ser o amigo que está disposto a dar a vida por ele. Nenhum, eu estou. Pergunta para ele qual é o amigo que está disposto de deixar de ter algo para dar para ele. Eu estou. E tem às vezes muitas pessoas deixando essas bases de paternidade, de pai, de mãe, porque está buscando muito ser amigo do seu filho. Quando o papel de pai e de mãe está deixando para trás, o amigo está ali só para falar, não, tá bom, continua filho, estando errado.
E o papel de pai não está sendo feito, e o papel de mãe não está sendo feito, simplesmente porque decidiram ser mais amigos do que pais. Não estou falando que nós não devemos buscar, sim, de fato, sermos amigos de nossos filhos, mas a questão é, quando o papel de paternidade, ele está perdendo para o papel de amizade. E a gente quer deixar isso. Quer deixar que as pessoas venham aconselhar nossos filhos, quer deixar que a televisão, a internet, os meios de comunicação venham ensinar nossos filhos, quando o próprio ensinamento vem de casa, vem de berço, vem do alicerce. A igreja, a UDI, ela nos assiste muito. Nós temos um DI aqui fantástico, com pessoas extraordinárias, ensinando nossos filhos, mas sabe, não é suficiente, não é um alimento de quinta e domingo, assim como para mim e para você, que não é suficiente, também não é suficiente para os nossos filhos. Não é simplesmente a tia pegar um desenho, pintou, ele veio e mostrou, aí você, ai que legal, enfiou no bolso, e chegou em casa, a máquina de lavar estragou, porque a gente esqueceu de tirar. E aquilo se perdeu. Não é pegar aquele trabalhinho e olhar e falar, o que você aprendeu hoje aqui? Você falou sobre Davi. Senta aqui, papai e mamãe também tem algo sobre Davi para falar para você. Papai e mamãe tem algo para te ensinar também aqui sobre Jesus. Papai e mamãe também tem algo para te ensinar aqui também sobre oração. Papai e mamãe. Não é somente as tias. E isso a gente tem colocado na conta da igreja, quando a responsabilidade é nossa. Eu não me vejo cobrando nossa liderança, meu pastor, e falar assim, pastor, você não viu que o Mateus me desobedeceu? Você não vai fazer nada? Michela, o Mateus está brigando na escola, você não vai fazer nada? Imagine, queridos, e acreditem, isso chega querendo colocar a responsabilidade que é nossa no outro. Por quê? Porque a gente não construiu base. A gente não mostrou para ele na base que nós estamos apoiados. A gente não expressou para ele não somente o amor de Cristo, mas falar assim, queridos, papai e mamãe ama Cristo. E você precisa também amá-lo. Ele é a nossa base. Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que nos protege. Nós estamos aqui. Então nós queremos te ensinar a viver aqui também. Porque nós vemos hoje alguns filhos de pessoas que são cristãos que simplesmente se desviaram da palavra. Pois possivelmente porque não viram dentro de casa. Possivelmente porque não tiveram correção dentro de casa bíblica. Não viram em casa um pai e a mãe conversando sobre a palavra. Então os seus momentos que ele tinha de distração era YouTube. Era Instagram. Não estou falando que é errado. Mas a questão é, quando nós colocamos isso à disposição dos nossos filhos. Não, você foi para a igreja não, vem cá. Houve uma palavra aqui aqui na internet que você vai falar. Culto jovem, não, santidade, não. É isso aqui não, que fé, filho, fé, aqui ó. Vem ver papai e mamãe botou fé para você ouvir. Mas e santidade? Temos que ensinar nossos filhos sobre santidade, temos que ensinar nossos filhos sobre a palavra de maneira geral. Cada um no seu nível. Eu não posso falar com o Mateus como eu falo com a Heloísa, porque o Mateus não vai entender. Eu não posso falar, poxa, Heloísa, como eu falo com o Mateus. Ainda que ela entenda, ela fica assim, alô? Eu já passei dessa fase, pai. E às vezes nós estamos tratando isso dentro de casa. Sabe, porque a nossa família é a nossa maior base. E que nós vemos hoje em dia aí são famílias destruídas. Sem base, sem alicerce. Acho que estava conversando com a Rose semana passada, não foi, Rose? Como você estava falando. Hoje em dia, se fazem contratos de casamento. Como é que isso funciona? Eu tenho X e você tem 2X. Então vamos fazer um contrato. Você fica com o seu 2X, eu fico com o meu X.
Se separar, cada um com o seu. Então as pessoas estão decidindo entregar a sua vida, entregar o seu tempo, se relacionar, ter relações, mas a finança não junta. A finança é cada um por si. Então já casa, eu acredito assim, que já casa pensando assim, não, vou casar, mas se não der certo, cada um se vira com o seu. Cada um vai com aquilo que tem. Esse negócio de pegar 2 mais 1 e dar 3, não, aqui é 2 e 1 e acabou. Sabe, queridos, que não existe dentro do relacionamento, dentro do casamento, essa questão do meu dinheiro e do seu dinheiro. É tudo nosso. É tudo nosso. Porque quando chega nessa divisão de falar, eu já vi uma pessoa falar assim, não, eu gasto do meu marido, o meu eu guardo. O dele eu torro mesmo. Eu compro mais caro, mas quando falta, quando precisa, adivinha? Os dois passam pelo mesmo desafio. Não é? Os dois passam pela mesma circunstância. Por quê? Porque não, é porque esse é o seu e esse é o meu. Não, irmão, se ajunta. É dos dois. É tudo uma coisa só, é uma família só. Eu não posso deixar que a minha casa tenha 2 famílias. Uma família da minha esposa, que ela nutre com seus recursos, e uma família minha, que eu nutro com os meus recursos. Não, é uma família só. Isso é falta de base bíblica. Isso é falta de alicerce na palavra. É de entendimento sobre relacionamento, sobre casamento. Nós tivemos aqui agora a Semana da Família. Se você não pode estar aqui, vai lá ver, que tá top, hein? O negócio tá bom, o pessoal aqui tá bombando. Ai, ai, que Deus é bom. Queria que você se colocasse de pé, queria chamar o Ministério de Música. Aleluia. E dentro disso tudo, eu comecei falando desse joguinho. Que o nome dele é Caiu e Perdeu. O diabo, nosso adversário, ele coloca na nossa mente, ele bombardeia a nossa mente com esse tipo de informação. Olha, caiu, perdeu. Deus não te ouve mais. Deus não está te vendo. Deus não quer mais ter nenhum tipo de relacionamento com você. Já era. Mas sabe que Deus, João, no capítulo 3, no verso 16, vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Pode dizer algo, Bia? Caiu, aconteceu, tropecei, escorreguei e saí. Douglas, é difícil, é complicado, as pessoas vão querer me julgar, as pessoas vão me olhar de maneira indiferente, as pessoas vão me julgar o que eu faço. Corre para a base. Corre para o alicerce. E aonde eu posso encontrar na Bíblia um texto que me garante que mesmo que eu cair, se eu quiser voltar, eu posso? João 3,16, acabei de falar. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Sabe, Deus me trouxe aqui hoje para falar para você que se você caiu, você não perdeu. E se você se distanciou, você não perdeu. Deus continua no mesmo lugar de acesso. Deus continua no mesmo lugar, aguardando uma ação minha e sua. Vamos levantar? Vamos voltar a correr a nossa carreira? Vamos voltar a fazer aquilo que Deus chamou
para ser feito. Existe uma atitude minha e sua que Deus está aguardando. Deus tem expectativa. Quando Pedro sai do barco para encontrar a Jesus, e ele perde o foco porque ele estava olhando agora os desafios, o vento, o mar revolto, e ele começa a afundar, sabe? A Bíblia diz que Jesus estava à distância de um braço, e Jesus estende a mão e segura a mão de Pedro, sabe? Hoje Deus quer segurar na sua mão, mas o passo quem dá é você, porque o dele ele já deu, enviando a Jesus. O dele ele já fez, a parte dele já está completa. Ele já deu a base para mim e para você crescermos.